tu es 100% capable de parler français de manière naturelle et cela est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Si tu n'as pas besoin d'un talent spécial, tu as juste besoin d'activer le français qui existe déjà en toi. Ativar? Como assim? Salut e bienvenue! Eu sou Elisa Tuchon-Fingerman e eu estou extremamente feliz em poder te receber aqui comigo diretamente da França neste evento que eu criei para que você fale francês com extrema naturalidade em apenas 6 meses. E isso aplicando apenas o passo a passo de um método descomplicado e simples chamado francês ativo. Allez, on y va! Essas pessoas aplicaram o passo a passo deste método e hoje elas falam francês. O mais engraçado é que elas pensavam que nunca falariam francês, ou porque não tinham tempo para se dedicar, ou porque achavam difícil, ou ainda porque elas achavam que precisavam ter talento, dom ou alguma coisa especial. Mas depois que elas entenderam como ativar o francês que já existe nelas, dá uma olhada no que aconteceu. J'aimais vraiment les méthodes du français actif qu'Elisa utilise parce qu'elle nous encourage de parler le français dès le début. Je suis très contente. Pourquoi sont 4 semaines et j'ai activé le français. Pourquoi je pense, j'écoute, j'écris, je parle français. En français. Eu não falava absolutamente nada, rien du tout en français. Et aussi, j'avais un rêve d'être chic, d'être une personne chic, de quand même venir un jour habiter en France. Et j'ai réussi. Maintenant, j'habite en France, je travaille en France. Je suis vraiment contente pour pouvoir parler en français maintenant. Je n'ai jamais imaginé que je pourrais parler en français. Viu só? O francês e o português vêm do mesmo lugar, eles têm a mesma origem, o latim. Mas e aí? Existem muitas semelhanças que você nem imagina entre o português e o francês. Isso tanto nas estruturas gramaticais, como também na grafia e nos sons, como eu vou te mostrar durante esse evento. Então, se você fala português ou algum outro idioma que tem o latim como origem, como por exemplo espanhol ou italiano, você carrega muito da língua francesa em você. Esse é o primeiro ponto. Você que fala português desde que nasceu, pode falar francês sem precisar passar 1, 2, 3, até 5 anos se matando de estudar, perdendo tempo e ainda correndo o risco de não conseguir falar. Et oui, il est possible de parler français en tout juste 6 mois ou moins grâce à ces similarités entre le français et le portugais quand tu as la bonne méthode. E isso até mesmo que você nunca tenha estudado francês antes. Ativando o seu francês, você vai se sentir muito mais confiante. E isso vai fazer com que você não trave na hora de falar e não tenha aquela sensação horrível de dar um branco bem na hora H. Et quand je dis que tu vas parler français de façon naturelle, je veux dire ça. J'ai commencé à étudier le français il y a 3 mois et c'est la première fois que j'étudie le français. L'année dernière, je suis allée en France, je suis allée en vacances à Paris et quand je suis revenue, j'ai trouvé Elisa. Comme je n'ai pas de temps parce que je travaille beaucoup, le français actif était le meilleur choix que je fais. Je peux dire que je suis très heureux d'apprendre le français. Merci Elisa, je vous remercie beaucoup. Lorsque j'ai commencé à étudier le français, j'ai suivi un cours dans une école traditionnelle au Rio. Ensuite, j'ai essayé d'étudier seule, puis avec un professeur en cours particulier, et malheureusement, j'ai à nouveau abandonné. Je recherche sur Elisa, sur recommandation de mon professeur de français que j'avais avant. Et j'ai participé de la semaine d'activation du français. C'est un moment précieux qui m'a redonné de l'énergie et de la motivation. Je me sens capable, forte, autonome, victorieuse. Je m'appelle Bruno, mais aujourd'hui, je suis ici pour remercier le groupe avec Elisa. Parce que si aujourd'hui, je suis en France, à Montpellier, je peux parler le français, je peux comprendre bien le français, et faire des amitiés ici, c'est pour la méthode Français active avec Elisa. Quand j'arrivais ici, le propriétaire du studio m'a dit « Tu parles très très bien ». Je suis ici
il y a 2 semaines et je suis fier de la méthode française active avec Elisa. Je suis content parce que j'ai appris l'épée d'aimer la langue et la culture française. E c'est pour ça que j'ai appris très vite la langue. Essas pessoas que você viu não tem nada de diferente de você. São pessoas comuns, como eu, como você. Algumas delas, inclusive, moram ou moraram em países de língua francesa e não conseguiam falar francês. E por isso, achavam que nunca mais conseguiriam. Mas depois que elas aplicaram o francês ativo, você viu o resultado. A minha paixão por ensinar francês começou na minha infância. Começou como uma brincadeira que mais tarde virou minha profissão. Eu dei aulas em escolas de francês, tive alunos particulares, traduzi livros, fiz tradução simultânea, enfim. Quando os meus pais viram a minha paixão por brincar de ser professora, logo cedo eles me colocaram em uma escola de teatro. Eu sei lá, eu acho que eles acreditaram que isso poderia me ajudar de alguma forma e eu levei isso tão a sério que eu trabalhei por muitos e muitos anos como atriz e diretora de teatro. Me formei em teatro em Buenos Aires e em Londres. Eu sou filha de francesa, mas meu pai é brasileiro e por isso eu cresci entre a França e o Brasil. Eu amava ensinar português para minha família francesa quando eu estava lá na França e francês para minha família aqui no Brasil e para os meus amigos. Foi uma brincadeira que se repetiu por muitos anos e foi isso que me fez desenvolver a habilidade de entender rapidamente quais eram as dificuldades e onde cada um, os brasileiros, os franceses, travavam na hora de falar. Foi com isso que eu encontrei soluções para que eles não desistissem de falar. Sabe por quê? Às vezes as minhas duas famílias se encontravam e para mim era super importante que eles conseguissem se entender, se comunicar. Foi aí que eu fui descobrindo esses atalhos que fizeram eles contornarem as dificuldades e seguirem se comunicando. Aliás, esse é um ponto importante, porque sempre que eu trazia aspectos culturais, o que quer dizer isso? Hábitos da vida cotidiana, formas de viver de cada país. Essas coisas despertavam a curiosidade. E isso acelerava o processo de comunicação e fazia eles se sentirem mais confiantes quando eles conseguiam falar uns com os outros. Eu confirmei isso mais tarde quando eu estava dando aulas particulares para os meus alunos. Eles ficavam muito interessados em saber mais sobre a vida dos franceses. Isso deixava eles mais conectados também com o próprio idioma, o que fazia com que eles falassem com mais naturalidade em menos tempo. É claro que não é só isso, é uma combinação de fatores que eu vou te mostrar ao longo dessa semana. Eu tive muitos alunos que vinham dos métodos tradicionais de francês. E você acredita que mesmo depois de ter estudado por muito tempo, até anos, eles não conseguiam falar francês? Eles acabavam sempre me contando as mesmas coisas. Aliás, dá uma olhada se você se identifica também. Você chega na escola, senta, abre o livro na página tal. O professor enche a lousa de conteúdos gramaticais cheios de regras, o que te dá um curto-circuito na cabeça. Você copia tudo, tem um monte de gente querendo tirar dúvidas, e você morre de vergonha, e quando toma coragem, a aula termina. Então, você volta para casa, deixa o material num canto e não toca mais nele. Daí, na semana seguinte, você volta para a aula, já esqueceu tudo que você aprendeu na aula anterior e o professor te enche com mais regras novas. E isso se repete por 2, 3, 4, 5 anos. E quando você termina o curso, você até sabe uma coisa ou outra de gramática, até consegue entender um pouco, mas na hora de falar, você trava. E o pior, a escola faz você acreditar que a culpa por você não falar é sua. Te encher de conteúdos e regras gramaticais não tem nada a ver com comunicação. As escolas ganham por mensalidade. E quanto mais tempo você ficar lá, melhor é para eles. Por isso eles te entopem de informação, te dando pouco tempo para você realmente praticar a fala. Para você assim passar mais tempo lá e ficar dependente deles, pagando mensalidades por muitos anos. Você aprende um monte de frases prontas e regras que você não vai usar no seu dia a dia. É totalmente desconectado da sua vida real. E isso te torna um regra dependente. Para falar francês, mesmo sem ficar horas estudando, sem levar anos, você tem que fugir desse caminho. Com a minha experiência com o teatro, eu desenvolvi técnicas para conseguir memorizar os textos teatrais mais rápido. Daí, eu percebi que eu poderia usar essas mesmas técnicas com os meus alunos de francês.
E foi isso que eu fiz. Isso fez com que eles tivessem resultados ainda mais rápido. Então, eu fui entendendo cada vez mais por que os alunos que vinham das escolas tradicionais não conseguiam falar francês. Como, por exemplo, eu mesma, que passei 8 anos em uma escola de inglês e não conseguia falar. Eu saí de lá completamente traumatizada. Eu achava que eu não servia para isso. O Paulo, meu marido, é apaixonado por compartilhar com as pessoas as coisas que ele aprende. Daí, ele começou a me falar que seria legal eu levar para a internet essas minhas técnicas de ensino do francês, porque assim mais gente teria acesso a isso. Eu, sinceramente, relutei. Isso, pode acreditar, porque eu tinha vergonha de aparecer na internet. Só que o Paulo acabou me convencendo quando ele lembrou que a gente sempre acreditou no poder do conhecimento. Ele disse que a internet era o melhor lugar para a gente compartilhar isso com mais gente. Isso que eu tinha criado. Eu venci os meus medos e juntos a gente criou o Francês Ativo. A gente transformou toda essa experiência que a gente tinha com o teatro, mais a minha vivência bilíngue e bicultural, mais os erros que eu identifiquei nos sistemas tradicionais de ensino de idiomas e ainda o meu mestrado em comunicação neste método, que é descomplicado, simples e eficaz. E que já fez com que mais de 20 mil pessoas, que nem sequer acreditavam que poderiam falar francês, falassem francês. E isso com extrema naturalidade em apenas 6 meses. Agora, muitas dessas pessoas estão por aí, pelo mundo, falando com total confiança, sem medo de travar. Ou então, sem ter medo de dar aquele branco horrível. Dá uma olhada. Bientôt, je suis ici, sur les bateaux parisiens, à côté de la Tour Eiffel. Et j'ai fait cette vidéo pour remercier Elisa de m'avoir encouragé à activer mon français. Alors, j'ai profité de tout mon voyage. J'ai demandé des questions, j'ai acheté croissants à emporter et j'ai compris le message du métro. Merci beaucoup, Elisa. Beaucoup. Desde que eu vim para a internet, a comunidade de pessoas que se apaixonam pela língua francesa e que falam francês não para de crescer. São pessoas de absolutamente todas as idades, com e sem experiência, tímidas, extrovertidas, bom, você já entendeu, qualquer pessoa mesmo. Até aqui, centenas de milhares de pessoas são impactadas todos os dias por algum conteúdo meu e elas estão descobrindo que existe um jeito mais leve, descomplicado e eficiente para falar francês. Daí, quando eu fui morar em Buenos Aires, onde eu fui estudar direção teatral, eu consegui testar a eficácia do meu método em mim mesma. Tanto que sin nunca haber estudiado castellano, en tan solo algunos meses yo podía no solo hablar con todos y entender todo lo que decían, pero también dirigir teatro en castellano. Y lo mismo pasó when I went to London to study devised theater, even after my 8 years at an English school. And finally, I could understand and communicate with everybody. Quand tu actives ton français, tu profites des raccourcis qu'il y a entre les deux langues, à travers un contact actif, pratique de la langue française et bien sûr amusant, avec les techniques d'accélération de l'apprentissage qui font que tu retiennes mieux les phrases que tu apprends. É como se existisse um código genético inteiro do francês dentro do seu DNA, só que ele está adormecido por enquanto. Agora eu vou te mostrar o início do acesso a esses atalhos. Repare como a estrutura gramatical e a grafia de várias palavras é muito parecida entre o francês e o português. Por exemplo, nesta frase. Você quer um chá quente? Em francês, tu veux un thé chaud? Olha, não é o mais importante nesse momento, mas eu vou pegar o inglês como exemplo. Em inglês, para você falar a mesma coisa, você precisaria de uma palavra a mais e ainda inverter as palavras aqui. Would you like a hot tea? Uma estrutura bem diferente da nossa, não é? Enquanto que no francês, por enquanto, só mudam alguns sons. Então, só o fato de você não precisar pensar nisso, na estrutura da frase e a ordem dos elementos, isso já é um atalho. Fora isso, apesar de você não reconhecer algumas palavras, se você prestar bastante atenção, você vai encontrar similaridade entre alguns sons. Mas se a gente for ainda mais fundo,
eu separei algumas palavras que são bem parecidas. E quando não tiver similaridade, você vai notar que muitas delas, em francês, são oxítonas. E isso já vai aumentar ainda mais o seu repertório e o seu vocabulário. Agora, calma, eu sei que pode ser que você tenha ficado aflita, porque você não lembra o que é oxítona, mas nada de pânico, porque é uma coisa simples. Oxítona nada mais é do que uma palavra que a gente fala a sílaba final mais forte. Vou te dar alguns exemplos. Crochet, guichet, purê, atelier, bidê, canapé. Aliás, todas essas palavras em português vieram de onde? Do francês. E elas são escritas quase da mesma forma. Você vê isso ainda em palavras como similaridade, similarité, fraternidade, fraternité, liberdade, liberté, igualdade, égalité. Você encontrou um padrão aí? Você percebe como é fácil de associar e reconhecer os sons? Agora veja também essa pequena lista de palavras que com certeza você vai reconhecer várias delas. Abat-jour, académie, gratuite, vidéo, homme, 4, grammaire, orthographie, poésie, romance, théâtre, histoire, ignorance, illustration, mort. Agora, ouça essa ativadora falando francês e perceba como você já vai reconhecer vários sons. À quelques-uns, j'étudie à un cours traditionnel, mais je n'ai pas réussi les progrès que j'ai aujourd'hui. Et je pense que c'est parce que Elisa, elle a une manière très joyeuse de ministrer les classes. Et aussi parce que les thèmes sont pertinents à nos jours et aussi très intéressants. Je suis très heureux de tout ça. Je peux dire que jamais est tard pour réaliser un rêve. Bien, c'est de dominer le français et un jour, bien prochain, connaître la France. Você viu só como a sua relação com o idioma já começa a mudar depois de você começar a perceber isso? Você pode até não ter entendido o que ela diz em si, o que é completamente normal, principalmente se você nunca estudou francês antes. Mas certamente você reconheceu alguns sons ou algumas palavras e percebeu a musicalidade que tem a língua francesa. Antes de você decorar a letra, por exemplo, de uma música, primeiro você guarda a melodia, o ritmo da música. Essas são só algumas palavras semelhantes. E mesmo as que soam mais estranhas para você, por exemplo, na palavra mort, apesar de ter um T, ele não é pronunciado. Mas quando você vê a palavra escrita, rapidamente você associa. Agora eu vou mais longe com você para te enlouquecer ainda mais e para você ver como ter o latim como a origem dos dois idiomas muda absolutamente tudo. E também, é claro, para você pensar: gente, como é fácil! Por que eu nunca pensei nisso antes? Por que eu sempre comecei pelo mais difícil, pelas regras, pela gramática? Eu tenho certeza que você vai pensar isso. Olhe a palavra história no francês. Histoire. Sabe como é em latim? História. Poema ou poesia no francês? Poésie. E em latim? Poesia. Gramática? Grammaire em francês? Gramática em latim. Não sei se é assim que se pronunciava. Vídeo, video, e em latim, video, que significava eu vi. E olha que isso é só o começo. Você pode começar a brincar com essas palavras, porque quanto mais você entender isso e mais intimidade você tiver, mais rápido você vai conseguir falar francês. Aprender francês com método eficaz é uma grande brincadeira, uma grande diversão de tantas curiosidades e similaridades que existem entre as línguas. Bom, conhecer esses atalhos é só o primeiro passo. Se você já cometeu ou estiver cometendo um dos 3 erros que eu identifiquei ao longo desses 15 anos dando aulas de francês para os mais diversos tipos de pessoa, você não vai conseguir ativar o seu francês. Eu quero reforçar isso. Você
não vai ativar o seu francês. Você não vai falar francês estudando gramática e se apegando às regras, principalmente no começo. Muito pelo contrário, isso só vai te travar e te fazer desistir de seguir ativando o seu francês e te fazer ser um regra dependente. Se você quer falar francês para se comunicar, para o seu trabalho, para viajar para a França ou porque você gosta de francês, no começo você tem que fugir das regras. Agora, se você já estuda francês e estuda muita gramática, se você tem apego às regras, eu sinceramente, recomendo muito que você pare com isso e que você comece a fazer outras atividades, como as que você vai aprender ao longo desta semana neste evento. Antes de te explicar isso, preste atenção na pirâmide desenvolvida por um dos maiores estudiosos do comportamento humano, chamado William Glasser. Quando a gente lê, a gente só assimila 10% das informações. Quando a gente escuta alguma coisa, a gente assimila 20%. Quando a gente assiste ou observa alguma coisa, 30%. E daí, se a gente conseguir combinar escuta e observação, isso sobe para 50%. Agora preste bastante atenção, porque é o mais interessante de tudo que eu vou falar agora. Quando a gente discute, conversa, pergunta, debate o tema, enfim, quando a gente tem uma abordagem ativa, a gente consegue reter 70% das informações. Discutir, perguntar, conversar, debater temas em grupos são ações. Porque quando a gente está trocando com o outro, dando exemplos, gesticulando, usando o nosso corpo, quando a gente está em ação, estamos ativos no aprendizado. Ou seja, quanto mais a gente se relaciona com o conteúdo de uma forma ativa, mais a gente retém o que a gente aprende, transformando então a informação em conhecimento. Isso mostra que se você fica procurando conteúdos aleatórios pela internet, é mais possível que você se torne um collectionneur, ou seja, uma colecionadora, um colecionador de conteúdos. E o pior, que você nem se dê conta disso, o que é bem comum. Você abre tantas possibilidades, encontra tanto material na internet e como não tem um método ou alguém para te guiar no próximo passo, você vai se perdendo, se saturando com tanta informação, sem nem perceber, você vai acabar desistindo de seguir com o seu objetivo de falar francês. E aí o que acontece? Mais uma vez, você pode achar que o problema é seu. E não é. Lembra que eu te falei no começo? Se você fala português, você é perfeitamente capaz de falar francês com naturalidade em apenas 6 meses. Porque o problema de você não ter conseguido é que você não tinha um método. Além disso, você fica numa posição passiva frente ao aprendizado. E para você aprender de verdade, você precisa compartilhar o que você aprende com outras pessoas que estão buscando os mesmos resultados que você. Querer ser fluente é o que faz muita gente desistir no meio do caminho do aprendizado do francês, simplesmente por não entender o que é de fato fluência. Vamos lá! Fluência não é o fim, onde você vai chegar. Ah, eu quero ser fluente, até porque não dá para medir a fluência. Então, como que a gente julga isso? A fluência nada mais é do que o caminho para te levar a falar francês com naturalidade, porque é isso que vai te dar a confiança para que você possa se comunicar nas mais diversas situações. Por exemplo, se você vai à padaria e compra um pão sem dificuldade, significa que sua conversa fluiu. Se você vai ao restaurante, consegue comer, beber, pagar a conta, fluiu. O garçom te entendeu, você entendeu ele, enfim, você percebeu. Houve fluência. E é a mesma coisa quando você está perdido em algum lugar e precisa parar e pedir informação. Daí você consegue entender. Ou então quando você vai à farmácia. Tudo isso em situações dentro de algum país de língua francesa. Você está vendo? A fluência é mais simples do que você imagina. Quando eu preciso conversar com um médico e ele começa a falar um monte de termos técnicos e eu tento usar os termos que ele usa, certamente eu vou errar várias palavras. Eu vou gaguejar mais do que o normal. Mas não é por isso que eu vou dizer que eu não sou fluente. Fluência nada mais é do que o ato de entender e ser entendido. E isso leva ao segundo ponto. Fluência não é falar como um nativo. O que faz muita gente travar é porque mesmo antes de se arriscar a falar, a pessoa já está se cobrando a perfeição, pensando que precisa falar exatamente como um nativo. E eu já te adianto,
dificilmente você vai falar como um nativo, sem sotaque nenhum, sem errar nunca nenhuma palavra. E, sinceramente, os nativos não estão esperando isso de você. O mais importante é que eles entendam e você os entenda. Antes de você querer ser perfeito ou perfeita, você precisa falar, se arriscar. Buscar a perfeição só vai te impedir de avançar com o seu francês. Então, coloca isso na sua cabeça para sempre. Fluência não é o fim. Não é o que você tem que buscar, porque ela já acontece a partir do momento em que você simplesmente abre a boca. A fluência é só o caminho para te levar a falar francês com absoluta naturalidade. E voilà! Eu estou muito feliz com esse primeiro encontro e agora você conhece os primeiros atalhos para falar francês com extrema naturalidade. O que você deve evitar ou então parar de fazer para que daqui a 6 meses você esteja falando francês, que você esteja lendo, escrevendo e entendendo tudo. Como, por exemplo, a ativadora Vivian Thieme, de São Paulo, que já tinha tentado falar francês 2 vezes e não conseguia sair do zero no francês. Depois de usar o francês ativo, agora ela fala francês sem travas e com naturalidade. Salut, ça va? Je m'appelle Vivian, j'habite à São Paulo et c'est la 3e fois que je apprends le français. Mais seulement avec Lisa, je peux parler avec les gens. Você entendeu o que eu falei? Pois é, há 6 meses eu também não teria entendido e eu não teria a capacidade de falar metade do que eu falei agora. Eu aprendi francês, tentei aprender francês outras vezes antes e não consegui chegar nesse nível que eu tenho hoje. Foi só com a metodologia da Elisa que eu consegui também encaixar rotinas de estudos dentro da minha rotina de trabalho, que é super corrida. Foi maravilhoso aprender com ela. Ela não ensina só a gramática, a língua francesa, mas também ela tem uma bagagem cultural imensa, porque a família dela é francesa. Então a gente tem a oportunidade de aprender a cultura, os hábitos franceses, como se comportar lá, como agir em situações quando você estiver falando com outros franceses. Então, o aprendizado da língua acaba sendo super natural. Foi ótimo, recomendo muito e espero que você também tenha a vontade de aprender francês e a cultura francesa com a Elisa. Ça va? Bom, agora vamos fazer uma revisão para você não deixar nada para trás. Você viu o relato de pessoas que não sabiam absolutamente nada de francês ou que já tinham tentado antes e acreditavam que não conseguiriam falar. Mas depois de seguirem os passos do francês ativo, estão falando francês com naturalidade. Sem método, não se domina um idioma. Eu te mostrei que sem um método claro e estruturado, atingir o seu objetivo de falar francês leva muito mais tempo. E isso se você não desistir no meio do caminho. Hoje você conheceu o francês ativo, um método inovador, simples e prático para pessoas que querem, em apenas 6 meses, falar francês com naturalidade, escrever, ler e entender, até mesmo quando os nativos falarem rápido com você. Você conheceu os primeiros atalhos para encurtar a sua jornada até o caminho para a fluência em francês. Eu te mostrei os 3 erros mais comuns que eu já identifiquei em muitas pessoas que queriam aprender francês e que travavam ou desistiam. Isso é um padrão. Então é importante que você identifique se você não vinha cometendo algum desses erros, se você já estudou francês antes. E se você nunca fez francês antes, agora você pode ter certeza que você vai começar do jeito certo. Imagine você chegando na França agora. Você passa pela alfândega sem problemas, porque agora você entende tudo que perguntam e também consegue responder a tudo com tranquilidade. Sai do aeroporto e escolhe se vai à cidade de táxi ou transporte público, porque você consegue ler todas as placas e falar em francês com quem você quiser. Você não tem medo, não tem insegurança nenhuma, nem corre o risco de se perder. É como se você estivesse num lugar que você já conhece. Você entra nas lojas, faz suas compras, pede comida em restaurantes ou onde você quiser comer, entende o menu e aproveita cada segundo dos seus dias na França como um nativo de verdade. Você não tem que traduzir nada nos aplicativos e tem autonomia para fazer o que quiser, quando quiser, sem aquela sensação horrível de que pode pagar mico ou passar por apuros. Imagine isso. A França é sua.
Porque você domina o idioma, você domina o francês. E os próprios franceses admiram você por isso. Imagine, você escuta suas músicas francesas favoritas e você entende tudo. Você assiste seus filmes e séries preferidos, faz tudo o que você quiser em francês, porque você domina a língua francesa como você jamais imaginou que seria possível. O francês abre portas. Imagine tudo isso, porque tudo que você é capaz de imaginar, você é capaz de realizar. Não deixe de participar dos nossos grupos para você ter acesso a materiais extras e ainda poder interagir e começar a acelerar o processo de ativação do seu francês. Eu vou deixar fixado no meu perfil de Instagram um post com os números oficiais da minha equipe. Só confie nos números que estão anexados no perfil, combinado? Na nossa próxima aula, você vai ter acesso a um passo a passo para pensar em francês desde o começo dessa sua jornada. E assim, conseguir assistir um pequeno vídeo em francês e conseguir entender sem precisar de tradução. Agora, aperte o botão que está logo abaixo desse vídeo e me responda: qual é, ou qual você imagina ser, a sua maior dificuldade para ativar o seu francês? A sua resposta é muito importante para que eu consiga te conhecer melhor e assim te ajudar. Voilà, merci beaucoup pour aujourd'hui et on se voit lors de notre prochain cours. Bisous!